Saudações a todos. Estamos aqui na segunda aula sobre formalismo russo. Na primeira, nós aprendemos os principais pressupostos teóricos, as características norteadoras dessa corrente crítica, né, de leitura do texto literário, e um roteiro, né? Terminamos a aula com uma espécie de roteiro de leitura, né? Algumas diretrizes metodológicas de como proceder, de fato, com uma leitura do texto literário a partir do viés do formalismo russo. Para essa aula, especificamente, nós iremos fazer algumas aplicações, né? Então, seria transpor metodologicamente toda aquela parte teórica e ver como efetivamente uma leitura literária acontece. Para tanto, eu escolhi um conjunto de textos, na verdade uma canção e 3 ou 4 poemas, não lembro bem. Bom, o primeiro texto escolhido é uma canção, né, que nos anos 90 fez muito sucesso, né, da banda Engenheiros do Havaí. A composição de letra é do líder e vocalista Humberto Gessinger, que saiu no CD que foi lançado no ano de 1992, então ali iniciozinho dos anos 90. A canção se chama Parabólica, né? Se diz o seguinte: ela para e fica ali parada, olha-se para nada, Paraná. Fica parecida paraguaia, para raios é um dia de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha parabólica. O pecado mora ao lado e o paraíso paira no ar. Pecados no paraíso. Se a TV estiver fora do ar, quando passarem os melhores momentos da sua vida, pela janela alguém estará de olho em você. Paranoica. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica. Paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Longe, longe, longe aqui do lado, paradoxo, nada nos separa. Eu paro e fico aqui parado. Olho-me para longe. A distância não separa bólica. Bom, nós vamos ver, né, parte por parte, né, e fazer alguns comentários, como eu falei, sempre tomando como ponto norteador os princípios do formalismo russo. A primeira questão a se observar neste texto, e aí já tem muita coisa a ver com a própria natureza, né, do que propõe o formalismo, é a motivação linguística existente nessa canção, né? Então não precisa ser um grande especialista para notar que esse texto ele foi visivelmente motivado para causar um efeito estético, né? Há uma seleção de palavras, uma seleção linguística, sobretudo com a predominância de alguns sons, né, de alguns recursos fônicos que dificilmente ocorreria, pelo menos de forma tão ostensiva e tão aproximada, na linguagem corriqueira, na linguagem do dia a dia. Eu selecionei aqui, né, as partes a que estou me referindo para que vocês tenham uma ideia mais clara. Então, percebam a recorrência né, do som para, né? Um conjunto de fonemas que formam um pouco essa palavra. Às vezes ela vem separada, às vezes integrada como raiz, né, ou como um prefixo, né? Mas a canção inteira é construída com a repetição desse som, né? Ela para e fica ali parada, olha-se para nada, Paraná. Fica parecida, Paraguai, e assim vai, né? O para ou uma outra modificação muito decorrente disso, como pare, né? Que aparece aí no terceiro verso. E, para completar, sons que se aproximam muito, né? Que estão grafados aí, destacados na cor, nesse azul meio verde, né? Que é os sons prem, prim, pec, paz, né? Ou seja, no fim das contas, o que está sendo repetido ostensivamente são as consoantes P e R, que costumam ter um som muito duro, muito incisivo, né? Essas consoantes, esses sons oclusivos, né, costumam segmentar, demarcar muito bem o discurso, estagnando um pouco a leitura e criando até um certo desconforto, né? E aí nós já temos um estranhamento, né, já de cara, como se não bastasse o estranhamento da escolha formal, que ostensivamente recupera essa sonorização.
A música, do ponto de vista semântico, a canção, ela se propõe a ser um canto eu não diria de louvação, mas quase que de encantamento, né? Uma espécie de homenagem. Ela poderia ter um tema quase não idílico, mas quase romântico, né? Sobretudo pela ideia da parabólica, que tem formas também muito ondulares, né? E daqui a pouco eu chego um pouco a isso, a esse aspecto. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a escolha formal operada pelo compositor, ela quase contradiz o tema, né, da canção. O tema da canção tende a ser mais leve, ameno, romântico, e a escolha formal é dura, incisiva, fragmentada, né, causando um estranhamento, né, uma espécie de descompasso entre forma e conteúdo. Né? Bom, então o primeiro aspecto, né, motivação nítida, né, visual mesmo da linguagem, com efeito de causar, com o intuito de causar um efeito estético, né, através né, do som especificamente. E aí, tem um aspecto muito interessante que pode, que vai, digamos assim, pode mudar radicalmente a leitura, né, dessa canção. Se nós a lêssemos, né, destituída de qualquer informação extraliterária, né, de qualquer aspecto que de um certo modo contextualize, né, a sua produção, pode ser que muita coisa fuja, e aliás esse aspecto de descontextualização era uma máxima para os formalistas russos, né, ou seja, a leitura tem que partir do texto e ficar no texto, né, ou seja, um método muito humanista, né, de leitura. Mas há um aspecto interessante que talvez dê um direcionamento mais sólido, né? Esta canção, né, como eu falei, gravada originalmente no CD de 1992, ela foi composta em homenagem à filha de Humberto Jessic, que tinha nascido poucos meses antes, né? Então é uma canção destinada à filha. E aí a coisa fica mais interessante, uma filha pequena, recém-nascida, né? Porque a parabólica, a princípio, ela tem um aspecto erótico muito grande, né? Por conta da forma ondulada, né, por conta, apesar de ser um elemento, né, tecnológico de metal, né, mas ela tem um pouco a ideia de atrair o sinal e por aí vai, né? E quando você descobre que é uma canção para uma criança, né, a coisa se torna ainda mais complexa e ainda mais estranha, né? Normalmente, quando os compositores ou poetas fazem poemas, né, obras de qualquer natureza para os seus filhos recém-nascidos, eles optam por uma linguagem mais amena, por temas muito infantis, por um modo de composição muito mais direto, objetivo, e Humberto Jessic faz exatamente o contrário aqui, né? A canção é um pouco hermética, né, difícil de ser compreendida numa primeira leitura, o código é muito bem manipulado, né? Olha só quantos paras e prem, prim e aí por vai estão condensados numa letra relativamente pequena, né? Então a própria escolha formal para tratar desse tema, ela já é um estranhamento por natureza. Bom, mas ela ainda revela uma série de surpresas, né? Vamos pontualmente para cada aspecto. Existe aqui a presença de dois espaços, né? Ela para e fica ali parada, olha-se para nada, aí é um aposto, né? Esse olha-se para nada é caracterizado como Paraná. Ou fica parecida, né, um para-raio em dia de sol, né? Fica parecida, mas o modo como ela fica é como se fosse uma paraguaia, né? Então, é interessante porque nós temos aqui a presença do espaço como caracterizador do ser, né? O aspecto, né, formal que precisa ser lido, né, aqui seria exatamente as relações estabelecidas entre esses espaços, né, e o contexto geral da canção. Então, qual é a imagem, digamos assim, arquetípica, caracteriza o Paraná e caracteriza a Paraguaia, para que eles possam, esses dois termos isolados, caracterizarem uma postura especificamente? Então teria que entender um pouco, né? E talvez colocar no lugar do sujeito, que é um compositor gaúcho, né? Se referindo a um estado que está ali um pouco mais acima, né? Do dele, mas que integra a própria região, né?
E depois tem o Paraguai, né, que é um país que está um pouco mais abaixo, né? Então, é, por mais que a leitura formalista pressuponha uma imersão profunda no texto, em determinados momentos vai ser praticamente impossível fazer esse tipo de coisa, né? Porque o contexto acaba iluminando, né? E lançando, né, luz a questões que, né, se ficasse na mera materialidade, não levaria muito longe. Então, para entender um pouco essa construção, esse contexto é preciso ser recuperado, né? Eu saber que o compositor é gaúcho, né? Que a banda, por natureza, recupera muitos elementos da cultura gaúcha, né? E aí ele meio que localiza esse eu lírico, né? Que não tem nada a ver com ele, né? Mas é o sujeito mesmo textual, né, presente aqui, de forma muito precisa, né? Um sujeito que está entre o Paraguai e o Paraná, né? Então, exatamente o Rio Grande do Sul, né? Agora, cada um desses elementos, eles caracterizam-se, né? O que é ser? O que é ser Paraná, por exemplo, né? Talvez a frieza, uma certa solidez, né? De lidar com a vida, né? E isso caracteriza-se o olha-se para nada, né? E o Paraguai são os para-raios, né? Aquilo. Aliás, esse é um estranhamento também que precisa ser analisado com cautela, né? A perda de funcionalidade das coisas, né? Para-raios, mas em um dia de sol, né? Ou seja, o para-raio ele funciona efetivamente em dia de chuva, né? Então é a coisa, digamos, sem utilidade, né? Digamos assim, sem perigo eminente, né? Como eu falei, é para ser uma canção, né? Serena, né? Mais plácida, né? Então, a cena, apesar das escolhas formais, que são duras, né? Aliás, essa estagnação, o ritmo estagnado é uma coisa já, né, quebradiço, né? Parece uma caminhada sôfrega pelo caminho, né? Lenta, já é algo interessante, né? De se ler, né? De se interpretar. Logo mais adiante, né, nós veremos que esta criatura, né, que é designada aqui por ela, né, e a gente não tem indícios muito fortes, mas de quem seja, né, ela atrai, né, na verdade, a atenção de todos os sujeitos que estão em volta, né. Então, por isso essa caminhada lenta, né, quase de ritmo de caminhada sôfrega, né, que é o olhar atento de um pai, né, de todas as, enfim, os cuidados, de tudo que né, de todas as experiências que um pai precisa passar para manter a integridade, né, da sua filha, né. Bom, na segunda estrofe entra um pouco a designação, né, do título, né, da canção, né, depois de apresentar um pouco, né, ela, que na verdade é uma apresentação que não diz grandes coisas, né, não é uma apresentação física, é uma apresentação mais como eu digo, emotiva, né, sentimental, abstrata, né, da pessoa. E aí na segunda estrofe, né, começa né, a se delinear melhor, né, sobretudo o lado afetivo da cor parabólica, né. Aí lembra, a parabólica, nós podemos pensar em duas coisas, né. Em primeiro, o objeto em si, né, a antena parabólica, e depois a própria figura geométrica parabólica, né. Nas duas, trata-se de uma curva, né. Mas a parabólica também é um receptor de sinal. Eu acho que isso que é o mais importante, né. Ou seja, é um objeto que chama para si a atenção, né, e ela distribui depois para o mundo, né, os sinais que recebe né, das pessoas. Então, tomando sempre por base essa ideia de que é uma canção escrita para a filha e que ele de fato está se referindo a ela, né, eu até coloquei de uma cor diferente aqui, na penúltima estrofe, prenda minha parabólica, princesinha Clara Bólica, né? A filha do Humberto se chama, né, Clara Jessica. Então, a coisa começa a ganhar figura, né? Então a criança, né, a filha recém-nascida, imagina, né, o amor do pai que acaba de ter, né, de ter ali o nascimento da filha, é como se ela fosse uma antena que capta todos os sinais, todas as atenções, e somente para ela, né, o pai passa a viver, né? Então por isso a carga afetiva, né? Quando não se tem esse conhecimento,
e a pessoa pensa que de fato a parabólica é o objeto central, sem qualquer outro tipo de, né, de relação semântica com algo que esteja fora. Então fica um pouco esquisito, né? Princesinha parabólica, o sujeito se declarando por uma antena, né? Mas o contexto é isso mesmo, né? E aqui tem aí outra coisa, né? Lembra, os formalismos estão muito analisam muito as relações de paralelismo, né, existente entre os textos. E aqui nós temos um, né? O pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar, né? O paralelismo ele tem uma coisa interessante, né? Aqui ele é formado por uma dualidade, né? Pecado, paraíso, né? Que semanticamente se repelem, né? Quem peca não vai ao paraíso. Mas quando você coloca essas coisas em uma situação paralelística, elas naturalmente se aproximam, né? Mesmo que a sua natureza seja repelida, né, semanticamente, mas estruturalmente a coisa tende a se juntar. E não é à toa que o verso seguinte, que é isolado, né, ele faz exatamente, ele promove exatamente essa síntese, né, apresentada antes, pecados no paraíso. Mas vejamos um pouco os versos anteriores, né? O paralelismo aqui aproxima os opostos, que já é uma coisa muito interessante. Quando a gente está lidando com criança, as nossas certezas, os nossos conceitos, eles são o tempo todo postos em xeque, né? Recodificados, reavaliados, né? E aí é um pouco disso, né? A cultura ocidental nos fez acreditar muito no pecado como o mal e no paraíso como a salvação, né? Então esses dois versos, no fim das contas, eles tratam disso, né? Bem e o mal ali, né? Lado a lado. E que de um certo modo né, essas duas entidades, elas estão ali em volta do sujeito, né? Elas estão rondando aquela criança, né? Mas magnificamente bem e mal se fundem, né, promovendo uma síntese conceitual para o problema apresentado antes e, de um certo modo, criando até a própria anulação, né, dos possíveis problemas que essa dicotomia poderia causar, né? Pecados no paraíso. E dentro do universo infantil, isso, né, não tem problema algum, não tem significação maior alguma. Aliás, o próprio jogo, né, repetitivo do para, já dá ao texto uma leve, mas uma certa tonalidade infantil, né? Porque aí vamos entender essa canção como um texto literário, né, como uma produção estética com a palavra, né? E aí o texto, né, tomando esse jogo inteiro todo, ele acaba assumindo aquela, né, lembra que nós estudamos em Teoria 1, né, que é a primeira das funções da literatura, que é a função lúdica, né? Quando a literatura é feita, é tratada como um jogo, como divertimento, né? Ela é feita mais para divertir. E o jogo está muito próximo, né, ao universo da criança, o divertimento está muito próximo do universo da criança, né? Então, embora ele seja complexo em algum momento, a própria ideia do jogo sonoro, né, em si só, ela já resgata um pouco dessa infantilização, digamos assim, do mundo, no caso filtrado pela linguagem. Bom, mais adiante aparece uma estrofe que se destoa um pouco do restante do poema, né? Do restante da canção, desculpa. Porque, vejam só, o para, né, e seus derivados aparecem ostensivamente, né, nas duas, no início e no fim do texto, né? E essa estrofe especificamente, que funciona como uma espécie de bridge, né, de ponte, né? Não poderia nem dizer que seria um chorus, né, um refrão, porque, né, não tem um refrão propriamente dito, né? Esse jogo de palavra aparece duas vezes, né? O para apenas fecha a estrofe, e aqui o paz, né, que eu coloquei como uma das derivações, né, desse P tão ostensivo, que dá essa ideia do discurso martelado, né? Então isso já é esse tratamento diferenciado no que diz respeito à forma já é um estranhamento em relação ao todo do discurso, né? Então, ou seja, alguma coisa existe aqui, né, por ser diferente,
que deve ser levada em conta. E realmente é a parte provavelmente mais objetiva, mais clara, né, mais direta do discurso, né? Se a TV estiver fora do ar quando passarem os melhores momentos da sua vida, pela janela alguém estará de olho em você. A TV recupera um pouco a ideia da parabólica, né? Então você tem uma captura de sinal pela parabólica e a TV seria a reprodução do sinal, né? E aí entendendo sempre como um aspecto da vigilância, né, sobre os filhos e tal, né? Então, em meio a um universo linguístico tão caótico, né, tão cheio de artimanhas, né, de imagens não tão compreensíveis, né, a associação do sujeito com uma parabólica, né, o para-raios que aparece sem qualquer utilidade aqui, né, a própria objetividade dessa sessão, né, ela já é o estranhamento em si, né? É como se fosse diante, aqui é uma diversidade, a TV que deveria transmitir o sinal, ela para, né? É uma hipótese, se parar, né? Então, se algo de extraordinário acontece na vida dessa criança, né, dessa pessoa, né, a vigilância continua, né? Não mais pela TV, mas por outros elementos. E aqui a ideia de janela, né, que se aproxima muito da TV. A TV sempre foi comparada a uma janela, né, uma janela pela qual você consegue ver o mundo inteiro, né? Então, no fim das contas, é assim, independentemente se eu estiver utilizando uma parafernália técnica, né, ou, né, algo mais ligado ao cotidiano mesmo, né, a atenção, né, desse sujeito, no caso seria o pai, digamos, estará sempre voltada para a figura da criança, né, para a figura da menina. E fecha, né, com, né, paranoica, né, como sendo associado a um ser feminino, né, então poderia ser a menina ou a própria parabólica, né, mas a própria situação também se torna paranoica, né, que no fim das contas é isso que os pais fazem, né. Né, a criança requer uma atenção muito, né, muito forte, né, muito acentuada, a ponto de você ficar um pouco louco. É interessante, né, desde o início, elementos como para-raios, parabólica, TV, não sei se aparece mais à frente, né, são palavras que, de um certo modo, compõem um senso de modernidade, né? Que também não é comum para esse tipo de coisa, né? Normalmente, um texto dirigido a crianças, ele tem um aspecto muito infantil, né? De uma linguagem muito objetiva, e, na maioria das vezes, se ligam a coisas tradicionais, né? Como Ciranda de Rodas, né? Cantigas, Canção de Niná, né, enfim, elementos tradicionais que, de um certo modo, vinculem a criança a um universo, né, longínquo, e né, quase com uma ideia de que ele possa criar raízes. Aqui não, né, visivelmente ele recupera o mundo tecnológico para compor, né, essa canção, né, para a filha, né? Então, como se o indivíduo nascesse já no mundo puramente modernizado, né? Já prevendo talvez uma criação diferente, né? Uma relação diferente entre pai e filho, né? Bom, mais adiante, né, volta a, né, aqueles termos mais ligado à afetividade, né? Prenda minha, e aqui vem princesinha, né? Antes, né, já havia aparecido Prenda Minha Parabólica, Princesinha Parabólica. Aqui tem uma pequena modificação, né? Prenda Minha Parabólica, Princesinha Clara, né? Clarabólica. O nome da filha do Humberto Jessica, né? E aí ele constrói, né? Mas o paralelismo existe, mais uma vez, né? E é preciso se explicar, né? Ou seja, a Clara, ela está, aqui sim já aparece, né, visivelmente associada à ideia da parabólica, o que nos faz entender que a parabólica é sim uma metáfora para, né, para a filha, né? Então ela é essa, e aí nós já analisamos, né, a parabólica como aquela coisa, como a curva, né, que a própria linha curva pressupõe uma certa suavidade, né, muito diferente dos ângulos agudos, retos, né, que são duros, são incisivos, né? Então os ângulos curvos, né, o desenho curvo, ela pressupõe uma maleabilidade, uma suavidade, e
pela própria natureza da parabólica, que tende a puxar o sinal, a captar o sinal, né, no caso de todos ali que estão ao redor, né. Mais adiante ele continua, paralelas que se cruzam em Belém do Pará, desculpa. Paralelas, né, ao pé da lei, isso é um estranhamento, né? Paralelas não se cruzam, elas são duas linhas retas. Se pegar uma definição da matemática, né, paralelas são duas linhas retas que nunca se cruzam, né? Elas sempre andam na mesma direção, sem qualquer tipo de desvio, e isso impossibilita o cruzamento. Isso é uma definição matemática, objetiva, precisa, né? Se pensarmos fenomenologicamente, é óbvio que elas se cruzam em algum momento, né? Pela perspectiva, né? Se você ficar posicionado aqui, ver duas paralelas, chega um momento que você vai ver uma única linha, né? E aí teria que explicar um pouco também a ideia de por que em Belém do Pará. Claro, aqui tá fácil, né? O Pará recupera a ideia do para, né? E aliás fica muito bonito esse jogo sonoro, porque o tempo todo ele veio dizendo para, né? Para, parada, né? Parecida, paraguaia. Aí tinha aparecido Paraná e agora Pará. É um deslocamento de acento, né? Que torna o texto, esse jogo linguístico ainda mais acentuado, ainda mais primoroso, né? Mas, enfim, o sentido geral desse verso é que naturalmente as paralelas não se cruzariam. Em cruzando, né, seria um sinal da desestabilidade da normalidade do mundo, digamos assim, da realidade, que é isso que as crianças, que os filhos pequenos fazem conosco, né? O amor é tão grande, né? O afeto é tão imenso que normalmente aquelas verdades que nós temos, né? Enfim, as verdades que acreditamos, elas ficam em segundo plano, né? Elas caem um pouco por terra, né? O mundo que nós acreditamos, né, está tão ordenado, às vezes é um pouco desestabilizado, né? Porque a criança oferece um novo modo de se pensar, de se ver a vida, né? A experiência com a criança acaba despertando no sujeito também modos diferentes de ver a vida. E nessa canção, nesse sentido, é muito primorosa, né, para essa discussão, porque se o formalismo russo previa, né, uma espécie de desestabilização, de desautomatização, não só da linguagem, mas do mundo, né, que está muito encaixotado por conta, né, da vida, né, acelerada do sistema capitalista, né, que nos faz agir de modo muito mecânico, né, a criança talvez seja a salvação ou a coisa mais prática para se alcançar esse fim, né, essa desautomatização, porque ela pensa fora da caixinha, ela pensa de modo desestabilizado, né, para a criança as paralelas se cruzam, né. Veja que o tempo todo ele está acentuando os paradoxos, né? Sobretudo se levarmos em consideração aquela leitura inicial de que os termos Paraná e Paraguaia surgem, além do aspecto fônico, que é o mais importante, né? Mas para situar um pouco onde está o sujeito, né, entre esses dois universos. Então, o Belém do Pará realmente está muito longe, né? Paralelos que se cruzam em Belém do Pará, longe, 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 aqui do lado, né? Então é um pouco, né, para o filho, né, não há distância, né? O mais longínquo dos mundos, né, a maior das impossibilidades, passa a ser uma tarefa absolutamente possível, né, para os pais, né? Ou seja, para manter a integridade dos filhos, né, nada é longe o bastante, né? Tudo é aqui do lado, né? E aí termina, né? O para normalmente aparece no início das palavras, né? Ou isolado como para no início, parada, paraná, parabólica. E o nosso ouvido vai se acostumando para alguma coisa, para alguma coisa. No final ele faz esse belo jogo, né? Paradoxo, nada nos separa, né? Então o verso da canção é aberto com para e é fechado com para, né? O deslocamento cria um ritmo muito interessante entre, né, no conjunto geral da coisa, né? Paradoxo, nada nos separa, né? Então é o sujeito entre dois paras, né? E aliás, não é à toa, ele poderia ter escolhido qualquer palavra assim para figurar como
como uma espécie de matriz que vai sendo reproduzida, né? Mas ele escolheu para, né? Que é exatamente isso, né? É a segmentação, né? O que é que os pais fazem diante dos filhos senão parar, observar e amar, né? Por isso essa parada constante, por isso essas interrupções constantes. Eu só fiz citar no início, mas é uma coisa interessante que merece também um comentário, né, a respeito disso, que são os sujeitos, né? Claro, eu já falei aqui que se tratava da filha, né? E aí o sujeito quase entra, se a gente for entender isso aqui como narrador, que não é, que é um eu lírico, mas transpondo as categorias do Norman Friedman, né, pelo menos a lógica de composição, né, do narrador do ponto de vista, né, no caso que ele está tratando, para a composição do eu lírico, né? Então esse daqui se aproximaria muito daquele primeiro modelo que ele chama de narrador-autor, né? Ou seja, a vida, né, do compositor e a vida do eu lírico aqui, eles tendem a se confundir, por mais, né, que esse jogo extremamente requintado e preciso com a linguagem tendem a repelir qualquer referência externa, né? Se você quiser ler essa canção sem qualquer tipo de contextualização, é absolutamente possível e fica absolutamente lindo, né? Porque a canção, antes de qualquer coisa, é um jogo primoroso com a linguagem, né? Mas enfim, tomando por base essa conceituação que eu dei do início, há de convir que os sujeitos que aparecem aqui, eles são muito mal delineados, né? No sentido de que não tem, né, informação precisa. Quem é o ela e quem sou eu, né? E aqui é olha só a aproximação, né, para vocês verem que tudo na canção é motivado, é consciente, né, é feito para alcançar algum fim, né. A primeira estrofe abre com ela para e fica ali parada. Aí há uma espécie de contraversão na estrofe que fecha. Ao invés de ela, eu, ao invés de para, paro, e fico, ao invés de ali, aqui, mas também parado. Então é uma paralisação absoluta, né? Do ela, do eu, do longe, do perto, do aqui, do lá, né? Do grande, do pequeno, e por aí vai, né? O ela está ali, o eu está aqui, né? Então nós só temos parcas referências de situacionalização, né? De localização, né? Mas a única coisa que é certa é que tudo isso está parado, né? E é por isso que o discurso também me faz parar, né? A leitura é sôfrega, estagnada, né? Bom, no fim das contas, a canção é uma espécie de reflexão, né, sobre relação entre pai e filho, sobre como isso, né, pode ser articulado, inclusive, de maneira lúdica, né, que é a alma dessa canção, né? No fim das contas, ela é um grande jogo, né, uma grande brincadeira. Vamos ao próximo texto. Bom, eu trouxe aqui um poema bastante conhecido. Normalmente, quando eu falo sobre formalismo russo, eu faço alguma referência a esse poema, né? Se chama Mundo Pequeno 1, porque existem outros, né? Do Manuel de Barro. Ele diz assim, por isso eu vou passar mais rapidamente, né? O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas. Seu olho exagera o azul. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Então, você tem uma temática natural, né, de natureza. O ritmo é relativamente sereno, né? Na canção do Humberto Jessica, o ritmo é martelado, é duro, é incisivo, né? Aqui não, né? Os versos são maiores, o que dá uma espécie de cadência mais articulada, né? Então, o mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores, né? Então o poema é mais sereno, chama mais a reflexão, ao encantamento, à tranquilidade, né? Então, pode-se dizer que pela própria escolha rítmica, né? Com versos longos, né? Com um metro extremamente espraiado, né? Derramado ao longo da tessitura do verso, ele convida o leitor a experimentar formalmente um sentimento de tranquilidade, de serenidade, né?
E, diferentemente do que acontece com aquilo que os formalistas russos mais temem, que é a automatização da experiência humana, né, em função das práticas cada vez mais frias, mais mecânicas, este poema convida à própria experiência humana. Né? Então é um mergulho dentro da natureza. O sujeito que fala da natureza aqui, ele conhece, né, profundamente do que está conhecendo. Né? E aí eu acho que é o grande achado desse poema. Né? Ele é tão conhecedor e visceral, o sujeito é tão integrado ao mundo natural que a própria linguagem se desdobra e vira também natureza. Mas isso eu comento um pouco mais à frente. Uma coisa interessante de se observar, fazer uma espécie de divisão entre partes. A primeira parte, 1, 2, 3, 4, 5 primeiros versos, né? Eles têm uma linguagem relativamente objetiva, referencial, né? Denotativa. O mundo meu é pequeno, senhor. Tem um rio e árvores, né? É meramente informacional. Nossa casa está de costas para o rio, as formigas recortam as roseiras. No quintal, há um menino e suas latas maravilhosas. Aí já tem um pequeno indício, né, de que a coisa pode mudar. Mas o Manuel de Barros ele começa com um aspecto absolutamente referencial. Né? É a constatação de um fato. Né? É um aspecto descritivo sem grandes incursões, digamos assim, na matéria sobre a qual ele vai discorrer. Daí em diante, né, o sujeito começa a ser tomado pela própria força da natureza. Né? E aí a linguagem, a construção das imagens acompanha um pouco também a mudança nesse tipo de experiência. Né? Seu olho exagera o azul. Né? O olho do menino, evidentemente, sobre o qual ele falou um pouco antes. Né? Então nós temos aí um estranhamento, né? Uma figura de linguagem. Né? Corriqueiramente não se fala esse tipo de coisa. Né? O que é exagerar o azul? Né? Aliás, o Manuel de Barros é um dos poetas mais primorosos, né? Nesse aspecto de construção mesmo, de imagens, né? De construir figuras que são muito incomuns, né? E completamente desarticuladas, né? do que a tradição literária havia pensado, lírica, né? Da tradição lírica no Brasil havia pensado, em língua portuguesa, né? Eu diria. Né? E aí é preciso explicar um pouco, né, cada uma dessas imagens. Né? Seu olho exagera o azul. Mais uma vez a ideia do olhar infante. Né? A criança tem um modo específico de olhar a vida, né? De se relacionar com o mundo. Né? E de repente o azul de um céu, que para a gente, ou da água, né, tem um caráter já absolutamente automatizado, não diz coisa alguma. Né? No olho de uma criança, esse azul ganha, né, um aspecto quase mágico, né, quase mítico. Aliás, a concepção de espaço, né, dada pelo Manuel de Barros recupera um pouco desse universo mítico. Né, as coisas estão sempre numa eterna epifania, né, como se fosse uma grande revelação. A natureza se mostra quase que virginal e esplendorosa, né, aos olhos, né, do sujeito, enfim, das pessoas ali que integram aquele ambiente. Mais adiante aparece: todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Né? Aí basta pegar o vocábulo final, né, que ele por si só já é uma imagem. Né? E o que é que significa a ave? Né? A ave está ligada à ideia do voo, da liberdade, da serenidade. Né? A ave é livre, a ave passeia, né, livremente, né, enfim, por todo aquele espaço. Né? A ideia de olhar de cima também dá um certo privilégio de observação. Né? Então, no fim das contas, é um canto de liberdade. Né? É como se dissesse: neste mundo aqui, eu e este menino e todos nós somos livres, né? A pensar o que quiser, a falar da maneira como quiser, a viver, né, da forma como quiser. Né? E aí vem a especificidade. Aqui, se o horizonte enrubesce, esse verso é lindo, né? Enrubescer significa tornar rubro, né? Ficar vermelho, é uma imagem para descrever o poente, né? Quando o sol está se pondo. Se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Né? Então, há uma aproximação, né, do entardecer com o incêndio. Né? E aí veja que os elementos da natureza eles são recuperados, né, o tempo todo. Né?
Começou com o rio, o incêndio agora, o fogo, a própria ave dá a ideia né, de ar, né, o voo. Um pouco mais adiante aparece árvore, que dá a ideia de terra, né? Então toda a escolha vocabular, né, feita pelo Manuel de Barros, né, ela tende a reforçar essa experiência visceral com a natureza, né? E aí é interessante, uma coisa interessante de se observar também aqui, é trazer para o cerne do poema, né, o que seria a visão dos besouros. Né? Ele diz assim: se o horizonte enrubesce, os besouros pensam que estão no incêndio. Né? Os besouros pensam, não ele. Né? Então, é interessante esse quase que interesse na alteridade. Né? É um respeito à natureza. Né? Não só o meu ponto de vista importa também o ponto de vista de cada um dos pequenos seres que compõem esse cenário. Né? Então os besouros pensam que estão no incêndio. Né? Ele traz o que seria, lógico, é uma fabulação, né? Mas enfim, ele traz o que seria o pensamento do besouro, né? É uma leitura, né, do comportamento do besouro, dos besouros, e incorpora essa visão, a própria visão que ele tem de natureza. Né? E não há, por exemplo, não há hierarquia, não há a sobreposição de uma sobre outra. Né? Os pontos de vista são absolutamente equânimes, eles vão se somando e criando um conceito geral de experiência, né, natural. Então é interessante isso porque ele vê o mundo sob diferentes perspectivas, né? Mas sobretudo sob a perspectiva do outro, né? Que isso, de um certo modo, possibilita a recriação da realidade, né? Porque não é só o meu discurso, não é só o modo como eu vejo, né? É uma soma de muitas coisas. Sem falar que mostrar a vida pela perspectiva dos bichos, né, dá um ar mais natural ao poema, né? Evidentemente. E com isso acaba reforçando também um sentimento de humanização, né, do texto. Né? Então não é simplesmente uma imagem natural, né? É uma imagem que foi criada com o sentido de dar um caráter humanizador, né? A coisa toda, né? Essa experiência que ele vivencia. Um pouco mais adiante aparece a parte que talvez seja mais desautomatizada, né? Digamos assim. Quando o rio está começando um peixe, já começa por aí, né? As relações elas são invertidas, né? Um rio não começa um peixe, né? Na verdade, nem o peixe começa um rio, né? Então, o modo como ele articula a relação, né, de de um espaço natural com o animal que habita esse espaço, ela é feita de modo muito anticonvencional, né? Se formos pensar logicamente, o rio começar um peixe não faz sentido algum, da mesma forma como o peixe começar o rio. O que indica de que o Manuel de Barros está promovendo através da linguagem uma recriação mesmo do mundo, né? Ele está mostrando na cara do leitor, dizendo assim, a sua visão pequena, automática, racional, se você não abandonar, você será incapaz de entender as coisas, as grandiosidades, né, da vida natural. Né? Então é por isso que toda a construção imagética ela é muito anticonvencional. Né? Ou seja, no fim das contas, esses recursos todos, eles funcionam como uma espécie de resistência. Né? O Manuel de Barros está apresentando um mundo natural, a experiência com o mundo natural que se oferece como resistência às sociedades guiadas, né, por uma lógica de capital muito acelerado, né, muito evidente, né, sociedades ligadas no progresso, na produção técnica, né, de mercadorias. Né. Então, dentro desse contexto que ele apresenta, cada experiência é única. Né. Já pensou, você se surpreende com cada verso, né? Seu olho exagera o azul, o céu parece um incêndio, o rio começa um peixe, né? O rio me coisa, me rã, me árvore, né? Cada pequeno verso é uma novidade. É a apresentação de um mundo praticamente impossível dentro da nossa lógica, né? Dentro de uma lógica racional, né? Guiada por não só pela sociedade capitalista, mas por toda a formação acadêmica, né, por todo um papel que nós temos, que nós acabamos
assumindo perante a sociedade, né? Então o poema todo é um estranhamento, né, no fim das contas. O poema todo é uma provocação, né? É uma resposta para o mundo já tão automatizado, para o mundo já tão fragilizado pela perda, digamos assim, da experiência humana. Esses 3 versos, né, são um paralelismo, né, extraordinário. Ele, né, se referindo a rio, né, quando o rio está começando um peixe, né, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore, né? Então a construção toda ela é impossível, né, dentro de um português formal, né? Porque as palavras coisa, rã e árvore estão aqui desempenhando o papel de um verbo reflexivo pelo mi, né? Que naturalmente elas não podem desempenhar, né? É como se fosse ele me cega, ele me cansa, ele me pega, enfim, qualquer coisa dessa, né? Mas não, aparecem as palavras coisas, rã e árvore, né? Sendo que o objeto de ação, né, o ponto de ação é a própria natureza, com exceção da coisa, né? Também a coisa não é o objeto, né? É a indefinição, né? Ele me coisa, a coisa pode ser, né, qualquer coisa, né? E já vimos por que ele faz isso, né? Por conta do caráter de resistência. E aí termina com um elemento muito interessante ser apontado também. De tarde, um velho, veja que o tempo todo Manuel de Barros trabalha com, ele tenta integrar ao discurso e à composição da cena seres, indivíduos que normalmente são deixados de lado para o contexto que nós vivemos hoje, né? Dentro dessa lógica de produção mercantil, né? Então, normalmente, crianças, o mundo natural e os velhos são vistos como improdutivos, ou enfim, ou qualquer coisa do gênero, né? E são exatamente esses seres, o menino, o velho, a rã, a árvore, o peixe, os besouros, são exatamente esses seres, né, que foram descentralizados pelos discursos, né, da modernidade, da pós-modernidade, né? São exatamente deles que o Manuel de Barros tira, né, a matéria da sua poesia e imprime toda a força lírica, né, e poética que o poema acaba adquirindo. E aqui tem uma coisa interessante: o velho tocará uma flauta para inverter os ocasos, né? Ocaso é o entardecer, né, essa troca né, de temporalidade, né, do dia para a noite, etc. Tal, né? Então, a primeira música, né, aqui representada pela flauta como elemento de encantamento, né, distoante também, né, de um certo modo é o poder que a arte tem aliado à natureza para transformar alguma coisa, né, porque é através do toque da flauta que ele vai conseguir inverter os ocasos, né, e é esse verso final que ratifica aquilo que eu falei no início, né. O espaço delineado do poema ele tem um caráter quase mítico, né? Quase não, ele tem um caráter mítico, né? A relação que o sujeito estabelece com a natureza ela é mítica, ela é mediada por forças que não são meramente racionais, objetivas, pragmáticas, né? Bem pelo contrário, existe como se existisse uma força maior, uma harmonia maior que está além, né, de cada um dos sujeitos que estão elencados aqui nesse texto, né? E é essa relação mítica que promove, né, toda essa recriação do mundo, né, por uma perspectiva mais humanizadora, né, mais atenuada, né? E, evidentemente, essa relação mítica acaba também exaltando a valorização da própria experiência humana com a natureza, né? Mediada por elementos como a calma, o sossego, o bem-estar, né? E, enfim, coisas dessa ordem. Bom, para finalizar, eu posso dizer o seguinte: se o poeta propõe uma mudança, né, na relação estabelecida entre o sujeito com o mundo, é óbvio que essa mudança deve afetar também a linguagem, né? Então, se a linguagem muda, né, que aí ele mudou, ele coloca construções que não são comuns no português, né, são imagens que não fazem muito sentido dentro, né, de uma lógica, digamos assim, cartesiana, racional, né? Então, se a linguagem muda, é sinal que o mundo também é outro e o sujeito também é outro, né? Então, por uma análise formalista, né, apenas vendo a escolha de imagens, né, escolhas rítmicas, é possível perceber, né,
que o texto como um todo, né, além de ser um grande ato de resistência contra esse tipo de sociedade, né, mais, né, aristocrático, racional, produtivo, etc. Tal, ele é também, né, um sinal de que a mudança é possível, né, e a mudança está na integração maior do homem com a natureza e com a recuperação do senso mítico, né, de construção do espaço. Para finalizar, eu trouxe um poema que é bastante conhecido, né, de um poeta parnasiano, Raimundo Correia, mas que tem uma construção rítmica muito interessante e que o próprio ritmo, né, o próprio modo como o ritmo é construído, ele diz muita coisa, né, semanticamente, né. Vamos a uma breve leitura. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céu de ouro e de púrpura raiados fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se além da serrania os vértices de chama aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa, avulta e cresce à sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula. Anoitece. Né? Bonito o poema, né? A gente vai comentar, né, parte a parte, mas vocês já podem perceber pela própria leitura, né, ele começa com um ritmo muito incisivo no início e vai ficando, né, cada vez mais lento, né? E é como se o anoitecer acontecesse, né, na própria composição sonora, né, do poema. Bom, o primeiro elemento que a gente deve elencar aqui, que já é é uma figura de linguagem que, por natureza, ela já é uma desautomatização da linguagem, que é o hipérbato. Né? O hipérbato é uma figura de linguagem, né, usada para inverter a ordem natural do discurso. Né? Toda língua tem uma ordem natural do discurso. O português, por exemplo, é composto de sujeito, verbo, predicado. Né? Quando essa ordem é quebrada, né? Sim, e dentro delas algumas coisas, né? Então o determinado vem primeiro, o determinante vem depois, né? Coisas desse sentido. Quando essa ordem é quebrada, né, automaticamente você cria um efeito de estranhamento, porque o nosso cérebro não está acostumado a processar né, informações desse tipo. Né? Então aqui, né, esbraseia o ocidente na agonia o sol. Né? Na verdade é o sol esbraseia, o sol na agonia esbraseia o ocidente. Né? Aí esbraseia o ocidente é uma imagem, né? Tornar o ocidente é quase como o céu também, né? Não só o céu, a terra, né? O sol deixa essa terra e o céu também na cor de brasa, né? Na cor de brasa, avermelhado, forte e tal, né? Então, o hipérbato é a modificação da ordem natural do discurso, né? E por isso mesmo gera um estranhamento, né? O próximo verso também, né? Por céu de ouro e de púrpuras raiados fogem, né? Tá falando das aves, aves em bandos. Então é assim, as aves destacadas em bandos, né? Fogem por céu raiados de ouro e de púrpura, né? Então as aves estão fugindo, né, nesse céu todo avermelhado e tal. Então isso é uma apresentação, é muito plástico, é muito objetivo, né? Você vê, eu queria chamar a atenção nesse poema especificamente para a pontuação, né? Então ele coloca 3 pontos em quase todas as pausas, né, reflexivas que ele quer dar. Olha só quantas vezes aparece. E cada uma dessas reticências é uma suspensão do discurso do pensamento, né? Esbraseia o ocidente na agonia o sol. É como se fosse um flash. Imagine um filme e aquele dado em pequenos flashes, né? Aí tem um fade out, um outro flash, né? Aí um fade out, né? Então você vai apresentando pequenas cenas e aí ele fecha, né? Então o céu avermelhado, as aves passando pelo céu avermelhado, fecha-se a pálpebra do dia. Essa imagem eu acho linda, né? Você entender o entardecer como fechar de olhos, né? Como se fosse lentamente, né? E se vocês fizerem um teste, vocês vão fechando lentamente os olhos, né? E é como se a escuridão baixasse,
sobre a nossa vista, né? Dando um efeito de presentificação muito grande nesse poema, né? Se você acompanhar e fechar as pálpebras também, né, na sua leitura vai anoitecer da mesma forma que ele está falando do anoitecer também na leitura dele, né? Então, o ritmo, né, auxiliado pela pontuação, é quem vai dar as rédeas, né, da leitura e de um direcionamento semântico mesmo desse poema, né? O anoitecer, ele não é escrito apenas semanticamente, né, só pelos versos, né? Ele é escrito na própria forma do poema, né? O anoitecer é a coisa lenta, o ritmo mais acelerado, aqui vocês vão ver que lá na frente ele se torna mais lento, né? E aí nós temos dois grandes símbolos, né? O sol, né, que é mais bravio, é quente, é árduo, é célere, e a lua, né? Cadê a lua, né, na parte final, que é mais branda, serena, romântica. Então são dois astros que aparecem, um abrindo e outro fechando o poema, que merecem ritmos diferentes, né? Por isso que o ritmo é mais acelerado no início, condizente com a natureza esquentada do sol, e é mais sereno no final, condizente com a natureza mais serena e fria da lua, né? Então, ou seja, formalmente ele é perfeito, esse poema, né? A forma ela é feita de modo muito inteligente e acompanha de forma primorosa aquilo que o poeta quer, né, passar no plano do conteúdo. Bom, dando sequência a essa apresentação do quadro, né, lembra que é uma descrição, é um poema parnasiano, né? É uma descrição sobre o ato do anoitecer, né? Então ele vai esboçando um quadro e ele vai continuando, evidentemente, né? Então nós já vimos aqui, o fecha-se a pálpebra do dia, né? É o princípio do anoitecer, né? Então é como se o dia fosse começar a findar, né? E aqui são as consequências, né? Delineiam-se além da serrania, ou seja, muito, né, longe do horizonte, os vértices de chama aureolados, né? Aureolados, né? Uma auréola, como se fosse uma auréola de chama, de fogo, né? É aquele entardecer vermelho bonito. E em tudo, em torno, esbatem-se derramados uns tons suaves de melancolia, né? Então veja, a brasa, né? A púrpura raiados, né? Existe uma espécie de calor, né, nessa composição, né, da primeira estrofe. A segunda ela já é um pouco amena, porque a pálpebra do dia já se fechou. Então o que é que acontece? O vento começa a correr. Em momento algum o poeta fala de vento, mas ele é possível ser detectado, e aí a importância da análise formal na recuperação da musicalidade do verso. Ele recorre a sibilantes, né? Sibilante é todo tipo de som, né, de fonema, que tem, né, a representação é como se fosse aquele cifrão, né, desculpa, como se fosse aquele S sinfônico da partitura, né? É esse som sh ou s, né? São grafados, por exemplo, no português pelas letras S, C, X, CH, SS, cedilha e por aí vai, né? Então, olha só como há uma presença mais ostensiva de sons sibilantes aqui, ó. Eu vou exagerar um pouco, evidentemente, para vocês perceberem, né? Delineiam-se além da serrania os vértices de chama aureolados, e em tudo em torno, né, para um pouco, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia, né? Então é um vento sereno, né? Está anoitecendo, né? A pálpebra do dia se fechou, né? A temperatura cai um pouco, né? Ao longe, né, a cor avermelhada enrubrece o horizonte, né? E um tom de melancolia, como normalmente acontece no entardecer, cai, né, sobre aquele ambiente, né? Então, um leve vento, né, através dessa distribuição de sons sibilantes, né, acontece aqui, né? Claro, é uma coisa muito interessante, né? Não só pelo aspecto semântico, mas pelo efeito de presentificação que isso dá. E ele termina, né, em tudo esbatem derramados uns tons suaves de melancolia, né? É interessante o verbo melancolia associado a um quadro que é tão objetivo, pictórico, né, descritivo, porque o poeta acaba transmitindo, né, sensações humanas para um quadro natural, né? Então não é só simplesmente sentir a paisagem, né?
desculpa, não é simplesmente ver a paisagem, ele quer que a gente sinta a paisagem, né? Porque a melancolia, né? Normalmente o entardecer é melancólico mesmo, né? A luz é vida, né? A luz é chama. O dia ele demanda o movimento, a agitação, né? O comércio, as relações interpessoais, né? E tudo isso cessa um pouco depois do entardecer, né? Então, naturalmente é meio melancólico, né? Mas associar diretamente a essa, né, essa pálpebra fechada, esse dia se findando, né, ele acaba transmitindo uma sensação para o quadro natural, né, mas uma sensação que é tipicamente humana, né? Então, ligando ainda mais né, o sujeito ao quadro, né, natural descrito aqui, né? E a recuperação desses sons sibilantes cria um efeito de presença muito grande, né? Ou seja, isso é reforçado pela própria forma, né? O vento, né, que bate, não bate no nosso rosto, mas é como se fosse, né, bate na nossa boca, né, porque o tempo todo você está produzindo sons sibilantes, as pausas que nós somos obrigados a fazer, as suspensões para refletir um pouco sobre cada um desses quadros, né, tudo isso gera um efeito de presentificação muito grande na leitura, né. Bom, segue lá. O mundo de vapores no ar flutua, né, mais uma pausa. Como uma informe nódoa, avulta e cresce a sombra à proporção que a luz recua, né? Então, assim, a sombra avulta e cresce à proporção que a luz recua. É uma imagem muito bonita, né? É o entardecer mesmo, né? Imagine o chão, né? Então, assim, a sombra, né, ela vai crescendo à medida que a luz vai se, né, a luz do chão vai se, né? Então dá uma ideia de movimento muito grande, né? Normalmente a gente pensa, os poemas parnasianos são muito estáticos por conta das suas descrições, né? E é interessante a vida que o Raimundo Corrêa consegue impregnar um poema dessa ordem, mesmo sendo plenamente descritivo, né? Então há uma movimentação nítida, né? Causada, né, tanto pelas imagens que ele escolhe, mas pela própria disposição, né, dos acentos e da própria métrica, né, do verso. Bom, deixe-me ver, depois vai um pouco, a natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Olha só, esse verso é todo picotado, né? Os outros, eles são longos, né? Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Tum. Inclusive é um encadeamento, né? Um enjambement, né? Ou seja, a leitura vai para além do fim do verso, né? Você não lê esbraseia o ocidente na agonia. O sol, aves, não. Esbraseia o ocidente na agonia, o sol. Aves em bandos destacados por céu de ouro e de púrpura raiados fogem, né? São versos longos, né? As pausas são muito, né, dadas com uma certa distância, né? Delineiam-se além da serrania os vértices de chama aureolados, né? Olha como é nessa última estrofe. A natureza apática esmaece. Bom, né? Pausa. Pouco a pouco, pausa. Entre as árvores, pausa. A lua surge trêmula. Pausa, trêmula, pausa, anoitece. Algumas pausas maiores do que as outras mais curtas, mas é um discurso todo picotado, né? Todo entrecortado, né? Dando aquela diferença rítmica que eu já tinha me referido, né? Então o sol pede um movimento mais, né, impetuoso, mais incisivo, mais rápido, a lua pede uma calmaria, uma reflexão, né? Uma vivência mais, né, direta com as coisas, né? Bom, ou seja, é um ritmo mais lento, né, criado por uma pontuação mais incisiva, né, mais consistente, e que é feito exatamente para esse fim, né, ou seja, o movimento cessa, né, o movimento do sol, as aves, né, tudo isso vai embora, né, mas em seu lugar emerge o ambiente da calmaria, né, da tranquilidade, da reflexão, né. Então a lua tem um ritmo diferente do sol, né, como eu falei, né, ela é lenta, é serena, é romântica, né. Então veja que o ritmo, né, de cada uma das partes do poema, ele acompanha um pouco, né, o que o poeta quer transmitir semanticamente, né. Então, e ele também é definidor, né, porque, né, se não fosse essas escolhas rítmicas, talvez o poema nem tivesse o efeito, né, que ele tem. E aí, a última cartada, né, a última cartada que ele dá, né, a lua surge trêmula, 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 3 pontos. A última palavra do poema é anoitece, né?
Quando anoitece, tudo termina, né? Não tem mais espaço para nada, né? Então é muito sensato ele terminar exatamente com a palavra, né, que fecha tudo, né? Termina o poema, né, com a constatação do fato. Então tudo antes foi uma espécie de desdobramento para entender o anoitecer, que é o título do poema, né? Então tudo isso é um processo, né? Como é que se dá o anoitecer? A partir do momento que anoitece, já não tem mais nada. A pálpebra do dia se fechou, a escuridão chegou, né, plena, e, enfim, já não tem mais nada a se fazer, né? Lembrando que é um poema parnasiano, do final do século XIX, né? Então, hoje a gente tem muita coisa que fazer, né? Hoje a gente nem percebe o anoitecer, tamanha né, a presença de luzes artificiais cidade afora, né? Mas por aquela época, realmente, o anoitecer, uma vez, claro, existia um sistema de iluminação pública, né? Mas nada tão grandioso e ostensivo como nós temos hoje, né? Bom, é isso, né? Foram 3 poemas, né? 3 leituras rápidas, uma abordando mais as escolhas vocabulares, né? Foi a canção, né? E a composição imagética. O segundo, né, exatamente na reconstrução da linguagem para um fim específico, né, e esse vendo mais questões de ritmos de acentuação, né? Então são 3 leituras formais, cada um com um aspecto muito específico, mas para mostrar, né, como é que a gente consegue tirar, né, uma análise, um conteúdo a partir, exclusivamente a partir, né, dos elementos formais da literatura. É isso, um abraço a todos, até a próxima.